have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá pessoal, voltamos e nessa semana com a voz um pouquinho melhor, também não tá lá essas coisas, mas já dá pra entender melhor, né? Eu tô aqui com a minha parceira de sempre pra gente falar de alguns temas aí dos últimos dias, né? Já que eu tava meio debilitada, a gente ficou aí semana passada sem gravar pra ver se melhorava essa voz, deu uma melhorada. E nesse tempo várias coisas aconteceram e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas antes, Agatha, tudo bem? Teve feriado aí recentemente em São Paulo, né? Comemorou o título da Copinha do seu Corinthians. Como é que foi esses últimos dias? Teve feriado, assim, é o último feriado da história desse ano, né, basicamente. Tem que aproveitar. E hoje tem também, né, Drica? Esse episódio vai ser pós-jogo, mas hoje tem São Paulo e Corinthians também pelo Paulista. Vivemos momentos de tensão, né? Na NBA também ontem não fui muito feliz, mas o assunto hoje não é Thunder, né, Drica? Tá muda. Aliás, tava no mudo, agora fui eu. Olha só que sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém pra deixar no mudo. Enfim, coisas estranhas acontecem na NBA. Aconteceram com o OKC e com o Celtics também nos últimos dias. Quase aconteceu ontem de novo com o Celtics, mas tudo bem, a gente reaprendeu a jogar. Eu acho que a galera não aguenta mais janeiro, Agatha. Daí ninguém quer mais nem jogar basquete, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Vamos... Ah, eu quero, antes de a gente entrar no nosso tema, já que você falou de Corinthians e São Paulo, gostaria de te dizer que estava vendo, assim, rapidamente algo sobre esse duelo. E o Ángel Romero é o cara que gosta de fazer gol no São Paulo, hein? E é o cara que eu gosto no seu time. Quero dizer aqui, profetizar que ele vai fazer o gol da vitória. Dito isso, vamos aos temas, né, de hoje. Hoje a gente vai falar do que andaram fazendo nos últimos dias. Joel Embiid, Devin Booker, Karl Anthony Towns, Luka Doncic, né? Muitas pessoas fazendo coisas aí nos últimos dias. Tivemos também um embate aí entre Curry e LeBron, os dois, inclusive, espantados, né? Que cada vez parece que esse duelo fica melhor ainda. Tivemos a definição dos titulares do All-Star Game. Tivemos também aí, teremos, aliás, né? Um confronto bem interessante, eu diria, no All-Star Game. E tivemos Doc Rivers, né? Sendo anunciado e já estreando com o Milwaukee Bucks. Mas a gente vai começar a falar por essa galera aí que embalou uma pontuação absurda, e eu vou começar falando do Joel Embiid, para quem estava aí em Nárnia nos últimos dias ou muito doente, né, porque eu sou solidária. O atual MVP fez nada mais, nada menos do que 70 pontos no jogo dos Sixers contra o San Antonio Spurs. Foram 70 pontos, 18 rebotes e 5 assistências, um steal e um bloco em pouco mais de 36 minutos de jogo, para ser mais precisa. A marca do pivô camaronês, claro que chamou atenção aí, né? E vários jogadores se manifestaram a respeito disso, inclusive o Kevin Durant, que estava dando uma entrevista quando alguém perguntou para ele se ele tinha visto, né, o que o Embiid havia feito, e ele estava incrédulo, né? Tipo, oh my God, e vários palavrões lá. Fato é que o Embiid atingiu a 12ª maior pontuação de um jogador na história da NBA, e ele fez aquela famosa foto, né? Aquela famosa foto do Will Chamberlain que ele fez com o número 100. Aí cada vez que um jogador faz aí uma pontuação meio absurda, repete essa foto com a pontuação, né, Agatha? E dessa vez foi o Embiid, e também tivemos outros, mas daqui a pouco a gente fala dos outros. Pois é, Drica. A pontuação do Embiid também se estabeleceu como recorde da franquia, né? Vamos lembrar que antes o Philadelphia Warriors já tinha justamente o Will Chamberlain, que estava colecionando vários recordes por lá. E nesse mesmo 22 de janeiro, o Karl Anthony Towns ele anotou 62 pontos. Mas a vitória não veio. O Timberwolves foi superado pelo Hornets.
E na lista atualizada para MVP, o Embiid continua na liderança. Porém, se ele perder mais 5 jogos, ele fica inelegível para disputar novamente esse título de MVP, né? Essa discussão está acontecendo atualmente. Eu vejo muitas pessoas se movimentando no Twitter, comentando toda essa questão. Mas não tem muito o que dizer, né, Drica? Regra é regra e essa regra, mais especificamente, eu acho que faz muito sentido, porque você coloca à prova um jogador numa amostragem que é ideal e justa para todo mundo. É mais da metade da temporada, é aí quase 3/4 da temporada, né? Para que haja consistência em todos esses jogos. E o Embiid tem alguns passados, Drica, de não jogar jogos, né? Por exemplo, teve agora um 76ers e Denver Nuggets, lá em Denver, que o Embiid não jogou, e o Embiid não joga por lá desde 2019. Aquela época, o Jokic não era nem MVP ainda. Então, há controvérsias, né, sobre essa questão da quantidade de jogos, mas ele precisa tomar bastante cuidado, porque hoje é o favorito para vencer o MVP de novo, com todas as honras. Depois a gente vai ter um episódio para analisar tudo isso, mas precisa tomar cuidado, porque... E eu diria que tomar cuidado em 2 situações, né, Drica? Primeiro, nessa questão dos jogos. Então, assim, precisa jogar e chegar a essa marca para competir pelo MVP, mas também precisa chegar inteiro nos playoffs, que é uma coisa que nunca acontece com o Embiid, né? O Embiid sempre se machuca no começo dos playoffs ou logo antes e acaba desfalcando o 76ers. Então, é torcer para que ele consiga não perder esses 5 jogos e também chegar saudável para competir pelo título da NBA. E falando na regra, né, como você falou, eu acho que é uma regra bastante justa, porque nós sabemos o quanto alguns jogadores meio que ignoram, né, a temporada regular ou o máximo possível dela para tentar se concentrar nos playoffs. E é uma regra que foi estabelecida para essa temporada agora, né, da off-season para cá, então é a primeira vez que a gente vai ter essa regra. Tanto é que, por exemplo, né, ainda que antes, né, da lesão do Ja Morant, a gente já sabia que ele não estaria elegível para nenhuma premiação individual, o que também impacta no contrato dele, né, é importante a gente lembrar. Então é uma regra que todo mundo sabia. E regra é regra, se ele perder mais 5 jogos, ele não estará elegível para MVP. Aí a gente pode ter depois aquele famoso, naquela famosa argumento, o famoso argumento que muita gente usa, mas o fulano foi MVP com um asterisco, porque era para ser o Embiid só não foi por causa da regra. É regra, todo mundo sabe, todo mundo entrou no jogo dessa maneira. Se ele de fato está perdendo por lesões, o que pode não ser, e não estou dizendo que não é, mas a gente sabe que pode não ser, tem muita gente que, né, perde e diz lá que tá doente, e não é Covid, né? Geralmente é isso que vem no Injury Report, porque quer se poupar, porque não quer jogar, como você falou, né, Agatha, desde 2019 ele não aparece em Denver para jogar. Será que realmente ele estava lesionado em todos os jogos, ou ele só não quer jogar lá? Não sei, me parece estranho, né? Mas o fato é que ele tá jogando muito. Parece esquisito. Não parece esquisito, Agatha? Que ele tá sempre machucado quando tem que jogar em Denver? Que loucura, né? Que coincidência. Inclusive, botaram um cartaz, né? Agora, nesse jogo, botaram um cartaz de procurado com a foto dele, porque ele não aparece lá, né? É a grande rivalidade, eu acho que todo mundo quer ver. Seria uma final maravilhosa, né? E é uma pena que o Embiid não deixa a gente assistir um pouco mais dessa rivalidade durante a temporada regular e também Até não porque chegue na até final as não vai finais. acontecer. Exato, e também não chegue nas finais da NBA para que a gente possa ver uma série de 7 jogos, né? Então a gente deveria aproveitar a temporada regular com a presença do Embiid, mas não acontece por enquanto. De qualquer forma, Drica, sobre números, né? Porque é uma temporada de fato histórica, é um jogador ofensivamente agora, falando de pontuação, muito difícil de ser batido. A média dessa temporada do Embiid é de 36 pontos por jogo. É muita coisa. A média da temporada passada eu não lembro exatamente quanto foi, mas estava ali na casa dos 31, 32.
5 pontos a mais de média por partida é muita coisa, vindo de um pivô que, além disso, tá pegando 11,4 rebotes por jogo e tá fazendo career high em assistências também. A maior média de assistências do Embiid tinha sido na temporada passada e na retrasada, com 4,2, e ele sobe nessa temporada para 5,8. Né? Então, assim, é um jogador que ainda está evoluindo, tal como o Jokic, tal como o Giannis e companhia, alguns outros jogadores não ali da posição não tão altos, mas está evoluindo. Tá com 29 anos agora. Se a gente pensar que um prime ali é no 30, 32, a gente ainda não viu a melhor versão do Giannis. Mas, de novo, temporada passada jogou 66 jogos, passou ali no limite. Na temporada 21-22 jogou 68. Por enquanto jogou 33. Então precisa tomar cuidado nessa questão e se observar também, porque eu acho que assim, ganhar o título ganhar o título de MVP é importante, né? Óbvio, todo mundo quer, te valoriza como jogador, te valoriza para salário, te deixa numa outra posição perante a liga e perante os outros jogadores. Mas vencer o título é o objetivo principal. Então, assim, se tiver que ficar fora para não se machucar e conseguir jogar os playoffs de forma saudável, que fique. Eu não ficaria chateada com essa situação, mas também perderia o prêmio. E aí criariam todas essas narrativas que você já mencionou, né? Em torno de igual foi na bolha, né? A Copa Mickey, blá blá blá, mas ganhou, fim de papo. Essas foram as regras, estavam na mesa, todo mundo aceitou as regras, então assim, não adianta reclamar depois, né? Mas torço para dar certo pros dois, Drica, pro Embiid conseguir jogar e para ele conseguir chegar na final da NBA. Enfim, não sei se chegar na final da NBA, Não mas vai, fazer uns não vai. playoffs aí saudáveis, pelo menos. Nem Embiid nem o Antetokounmpo chegarão na final da NBA, quero já te adiantar. Mas, né, falando das grandes marcas ainda, né, depois de falar aqui do Embiid, a gente teve Towns, mas também tivemos o Devin Booker e o Luka Doncic, né? Vamos começar pelo Devin. O Towns, inclusive, fez 62 pontos e perdeu, né, como a gente já falou. O Devin Booker teve uma sequência de 3 jogos absurda. Ele anotou 152 pontos em 3 jogos. Em um desses 3 jogos foram 62 pontos. Foi no jogo contra o Pacers, mas, assim como o Karl Anthony Towns, ele acabou sendo derrotado aí pelo Indiana Pacers de Tyrese Haliburton. Já o Luka Doncic, né, que foi humilhado pelo Jaylen Brown aí recentemente, gostaria de salientar, foi lá e bateu o recorde do Embiid. Ele mostrou no primeiro tempo contra o Atlanta Hawks que já viria coisa boa. Foram 41 pontos só no primeiro tempo. E no fim do jogo foram 73 pontos para ele, 10 rebotes e 7 assistências nesse jogo, a maior marca aí, né, da temporada. Lembrando que no último ano a gente teve aí o Devin Booker, né, fazendo mais de 60, Towns, o Embiid, o Donovan Mitchell, né, no ano passado, e agora o Luka Doncic com 73 pontos. E Agatha, bem simbólico, esses 73 pontos do Luka Doncic ter sido contra o Atlanta Hawks, né? Porque sempre rola aquela coisa, mas se o Atlanta Hawks não tivesse trocado o Luka Doncic, porque você que tá chegando agora, talvez seja mais novo, ou sei lá, começou a acompanhar agora, o Luka Doncic originalmente, né, draftado pelo Atlanta Hawks, foi trocado, e aí Trae Young foi pro Hawks, Luka Doncic pro Dallas Mavericks. Simbólico ter sido contra o Hawks, né? Simbólico, Drica, mas o Atlanta Hawks também tem toda uma questão ao redor de si, né? Tá querendo mandar o DeJounte Murray embora depois de ter feito aquela troca e segue com um problema, de certa forma, defensivo. Mas hoje estava no Twitter e vi uma análise do Pisou na Linha, @Pisou na Linha. Gosto bastante desse perfil, inclusive um beijo. E ele tava falando sobre Trae Young. O Trae Young, inclusive, Drica, algo que pode te deixar um pouco surpresa. Ele forçou já nessa temporada 7 turnovers de adversários no clutch time. E essa é a maior marca da NBA ao lado do Alex Caruso, que é um excelente defensor, inclusive, né? E continua contribuindo bastante no ataque e tudo mais. Eu acho que a gente não está falando ainda que Trae Young virou um bom defensor. Está muito longe disso acontecer. Mas demonstra pelo menos, né? Exato, demonstra pelo menos uma tentativa de ser melhor naquilo que ele é muito ruim. E eu acho que
qualquer melhora numa coisa que é horrível, a gente é bem perceptível e o esforço é louvável, porque assim, hoje em dia não tem como, né? Se você é um problema tão grande para defesa, na defesa você não consegue levar a lugar nenhum. E aí eu entro até na questão do Luka Doncic, né? Eu fui olhar os líderes de pontuação da temporada passada, 2022, 2023, né? Tivemos o Embiid com 33 pontos, Luka Doncic com 32,4, Damian Lillard com 32,2, seguido de Shai Gilgeous-Alexander com 31,4. Essa temporada nós temos o líder Embiid com 36 pontos por jogo, Luka Doncic com 34,7 e em terceiro lugar Shai Gilgeous-Alexander com 31,3. Então, assim, o Shai subiu uma posição, continua muito bem, mas assim, tanto o Embiid quanto o Luka Doncic são acima do recorde do ano passado. E são os jogadores que já estavam ali no topo. E Embiid venceu a corrida de MVP, como era de direito. E nessa temporada ainda também fica à frente do Luka Doncic, mesmo o Doncic tendo médias absurdas de 34,7 pontos, como eu falei, 9,6 assistências e 8,6 rebotes. E assim, o que ele fez nesse último jogo foi a maior apresentação que a gente viu desde os 80 pontos do Kobe, né? É seguro dizer isso. A forma como o Doncic fez, arremessando menos do que o Kobe arremessou naquela época, acertando mais, levando o time à vitória e tudo mais. Mas eu acho que o grande motivo pelo qual o Luka Doncic hoje ainda não consegue ser MVP é justamente isso, porque ele não contribui tanto na defesa e essa forma como ele joga e que é característica dele, só ele faz e ninguém mais faz, ainda não fez o Dallas Mavericks chegar aonde precisa chegar para um jogador desse calibre, né, Drica? Legal que você tem um baita jogador, legal que seu time melhorou de certa forma, mas a gente tá falando aí ainda da defesa que é a 22ª do campeonato. E para chegar em algum lugar, esse time precisa melhorar na defesa. E pro Luka ganhar um MVP, esse time precisa ser competitivo a ponto de você olhar e você falar, não, ele de fato é o jogador mais valioso da liga, porque além de ele fazer tudo que ele faz, ele ainda tá levando o time na busca por um título. Eu acho que ninguém hoje ainda, é lógico que ele pode calar nossa boca, né, Drica? Ninguém hoje ainda fala, não, esse Dallas tá pronto para ser campeão. O Dallas hoje está na 7ª posição, em comparação com o 76ers, que está na 3ª, tem apenas 16 derrotas. O Dallas hoje tem 21, tem altos e baixos, tem Kyrie Irving, né, que é um problema, mas... E tem também Jason Kidd, né, Drick? Então, assim, são muitos os fatores pelos quais o Luka ainda não concorre pelo MVP. Nenhum deles é sobre talento e sobre o que ele apresenta, mas é muito sobre os resultados que chegam a partir desse talento, né? E é o que você falou, né? Eu acho que ninguém, nem o torcedor do Dallas, colocaria o Dallas como favorito ao título de maneira alguma. Sequer favorito é esse Oeste, né? Ainda mais o Oeste do jeito que tá hoje, e você pode falar bem, né? Na parte de cima ali tá muito equilibrado. O OKC e Minnesota sempre na liderança, o Denver ali também, o Clippers chegando, enfim. Falta muita coisa nesse Dallas, e falta muita coisa há bastante tempo, né? A gente sempre tá falando aqui. Até quando o Doncic vai aguentar, vamos dizer assim, não ter o que ele precisa, né, para dar esse passo a mais. E a gente tá falando aqui de MVP, mas não só isso, né, dar um passo a mais de fato ser considerado um time que pode ser campeão. Luka Doncic faz coisas absurdas, como 73 pontos, e outras, não é só 73 pontos, ele tá sempre fazendo coisas absurdas. Mas a NBA o basquete, a NBA é cada vez mais coletiva, né, e quando você tem duas estrelas, Doncic e Kyrie Irving. Enfim, Kyrie Irving, a gente já falou aqui inúmeras vezes, é um excelente jogador, ball handler, talvez o melhor da NBA, mas é isso. Não é um cara que vai potencializar o grupo, são dois jogadores que defensivamente deixam muito a desejar, e a gente vê no Bucks, por exemplo, o que acontece quando um time não defende. E aí eu já vou puxar justamente esse assunto do Bucks, porque o outro fato que movimentou a NBA nos últimos dias em que estivemos
de maneira obrigatória, porque estava sem voz ausente, foi a demissão do Adrian Griffin e a contratação do Doc Rivers, né? O Adrian Griffin foi contratado nessa temporada, inclusive, para substituir o Mike Budenholzer, que foi campeão com o Bucks em 2021 e ficou à frente do Bucks por apenas 43 jogos. Ele terminou aí a sua passagem, né, pelo Bucks com uma campanha de 30 vitórias e 13 derrotas e deixou o time na vice-liderança do leste. No entanto, o que a gente já dizia lá atrás, quando aconteceu essa troca aí, né, toda essa movimentação do Bucks que levou o Damian Lillard, mas tirou o Jrue Holiday, graças a Deus, e colocou ele em Boston, o potencial defensivo desse time é muito questionado, para ser generosa ainda, né? Era um time que era muito conhecido, inclusive, pela defesa, e que hoje é a 25ª defesa da NBA, cedendo em média mais de 120 pontos por jogo para o adversário, né, com essa movimentação toda. E essa fragilidade defensiva é para muitos o principal fator da demissão do Adrian Griffin. Depois, a contratação do Doc Rivers eu não sei, não entendo, não consigo entender. Mas, Agatha, até onde você acha que essa decisão de demissão e também de contratação especificamente do Doc Rivers, lembrando que depois que o Doc Rivers foi demitido do Sixers, ele estava fazendo comentários, né, na ESPN. Até onde você acha que isso passou por caras como o Antetokounmpo e o Lillard? O Antetokounmpo veio a público dizer que falam demais, que ele tem dedo nas decisões do Bucks, coisa que ele não tem. Mas até que ponto você acha que eles foram consultados ou que eles sugeriram algo? E até que ponto você acha que essa fragilidade defensiva do Bucks tem a ver com o trabalho do Adrian Griffin e não com essa movimentação que fez? Eu acho que eu sei a sua opinião, mas eu quero que você discorra aí para os nossos ouvintes. É óbvio que a gente ia ficar com um ponto de interrogação gigante na nossa cara quando um time que tá com 70% de aproveitamento na temporada demite seu técnico no primeiro ano. Eu quero dizer que eu acho que eles sentiram demais essa distância do Celtics para eles. E, bom, 30-13 era o recorde do Adrian Griffin nessa temporada. 69%, 0,8 para ser mais precisa. E não só a demissão, né, Drica, mas colocar Doc Rivers no lugar. Eu acho que o que mais me surpreendeu, inclusive eu tava até fazendo um roteiro de um videozinho aí para as minhas redes sociais, lembrando do Doc Rivers no Celtics, foi a contratação dele, nem tanto a demissão, embora, né, para quem esteja chegando agora na NBA, a NBA não é futebol, tá, gente? Não acontece dessa maneira. Não é assim, perdeu 2, tá expulso, tá demitido o técnico. Não. Técnicos ficam 10 anos no mesmo time, ganham um campeonato e olhe lá, e eles continuam lá. É um trabalho de longo prazo. Então, a demissão pegou, assim, o que você está fazendo, Bucks? Mas o Doc Rivers, eu acho que é mais surpreendente ainda. Assim, isso vindo de um time, a gente sempre fala da paciência, né? Da paciência com que esses times que venceram através do draft e através de construir uma base sólida durante os anos, tiveram para montar seu elenco. E quando eu falo elenco, eu falo também da comissão técnica, dos treinadores e assistentes. E o Bucks teve isso com o Budenholzer. Por diversas vezes a gente falou, tá na hora do Budenholzer vazar. E o Bucks sempre acreditou muito na capacidade do Budenholzer, até que deu certo, né? Que ele conseguiu. Tudo bem que, enfim, já foi embora, depois perdeu tudo de novo, mas o ponto não é esse. O que me deixa bastante apreensiva com essa situação é justamente isso. Não acho que foi só o fato de, sei lá, não deu certo. Algo que já nem sei mais, intrinsecamente... Foi. Não estava de acordo com a cultura, com aquilo que o Bucks criou. Porque o que o Bucks tem já está solidificado. Já é um time campeão, já é um time que tem a sua estrela, e é um time que, além de ter a sua estrela, recebeu uma grande estrela nessa temporada. Então, o técnico que entra agora, ele não entra para criar uma cultura num time, ele entra para fazer com que ela exista por mais tempo. E eu acho que começa aí, né? A primeira briga que teve, eu tava até
meio que lendo uma linha do tempo, né, de toda essa questão com o Adrian Griffin. Foi bem no começo da temporada, né? Na verdade, antes da temporada começar, quando o Terry Stotts, que é um baita de um treinador assistente, que trabalha muito bem a parte ofensiva dos jogadores, pediu demissão. E pediu demissão justamente por causa do Adrian Griffin e supostamente teria gritado com ele na frente de todo mundo e tudo mais. E durante a temporada, durante esse período que o Griffin esteve por lá, muito foi reclamado. O Giannis reclamou, o Lillard reclamou, o Chris Middleton reclamou, do sentido de a gente tá jogando o basquete dos outros. Então a gente vai jogar, por exemplo, contra o Indiana Pacers, que foi o que aconteceu no treino, eu ia falar tournament, na Copa ali da NBA, né? E eles perderam. Estavam jogando o jogo do Indiana Pacers. O Bucks estava sendo para esses jogadores um time que reage ao que chega para eles. E o Bucks nunca foi esse tipo de time, né? Se você olha e a gente sabe claramente os problemas defensivos que Damian Lillard tem. Mas se você tem Damian Lillard no time e ele não é, no mínimo, a sua segunda opção ofensiva, alguma coisa está errada. Muitas das vezes a gente assistia um ataque acontecer, a bola passar na mão de todo mundo, não passar num Lillard livre que poderia ter decidido a situação. Então, esses eram problemas recorrentes no sentido de que parecia que não tinha treinador. Que se tivesse ou não tivesse, eles iam entrar na quadra e iam fazer o que tinha que fazer para tentar vencer. E aí começaram muitas queixas do time acerca dessa posição. E eu acho que essa é a questão maior do Adrian Griffin. Era um cara um pouco acomodado no sistema de jogo e que queria, enfim, sabia que é um time que pode vencer, porque é um time muito superior à maioria dos outros, mas não estava fazendo o que é preciso para vencer o campeonato, né? E aí cai Drica, também de uma forma desinteressante, entra Doc Rivers, espero que Doc Rivers vá bem, que assim, quando a gente olha para o Celtics e para quando o Doc Rivers foi campeão, né, junto com o Celtics, a gente tá falando de duas grandes estrelas também lá no time, né, então assim, é um cara que pelo menos, na pior das hipóteses, sabe administrar grandes estrelas, conter ânimos e entender como tirar o maior potencial delas, coisa que não estava acontecendo, é óbvio, e eu acho que o Lillard sempre teve essa compreensão também do papel dele dentro do Bucks. Quando você sai de um lugar em que você era o dono da cidade, praticamente, né, da franquia, e você vai para uma franquia que também já tem um dono, que o dono ganhou um título e blá blá blá, você sabe que você chega como segundo jogador. Mas é um baita jogador de elite, então assim, ele precisava ser mais acionado, de certa forma. O Giannis precisa entender isso. Lógico que ainda sendo dono do time, a bola principal tem que ir para o Giannis na maioria dos momentos, mas se o Lillard chegou ali é pra fazer esse time ser melhor, né? E não pior. E é maximizar os acertos e tentar diminuir ao máximo as falhas. Eu acho que, pelo menos nisso, o Doc Rivers não vai mal. O Doc Rivers não precisa criar uma cultura, não precisa manter os jogadores na linha. É um time muito sólido nessa parte. E Damian Lillard sempre foi muito coeso nessa parte. Ele tem muita disciplina dentro do jogo, né? Não é um cara que faz muita firula, chuta de longe, óbvio, mas chuta porque sabe que vai acertar, né? Não é peladeiro. Então, não acho que essa parte de disciplina vai ser um problema pro Doc Rivers. Então, ele vai conseguir focar só no que precisa, que é montar um sistema aí de jogo que seja praticamente indefensável. E o resto é história. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê. Eu espero que o leste seja completamente difícil nesse ano, porque eu gosto de assistir esse tipo de jogo, esse tipo de playoff, Drica. Ai, querida, deixa a dificuldade lá pro oeste, tá bom assim. Eu tô gostando do jeito que tá, não quero que mude. Inclusive, os últimos 2 jogos do Celtics aí, um perdeu, coitado, foi humilhado, né? Ontem quase ia perdendo pro Pelicans em casa, eu falei, uai, o que tá acontecendo? Aí voltamos ao normal no final do jogo. Talvez Kristaps Porzingis faça muita falta nesse time, mas eu não quero falar sobre esse assunto, que esse negócio que não gostamos de falar. Mas enfim, só para destacar um pouquinho, né, sobre o Doc Rivers, né, que chega aí pro lugar do Griffin, ele estava sem time desde a demissão no Sixers no ano passado, e aí nesse meio tempo ele estava participando das transmissões da ESPN americana, inclusive na entrevista de apresentação dele, ele falou que ele estava comentarista, mas que ele é
né, treinador. Então agora ele volta aí para a função, para o que ele é de fato. Que ele foi fazer só uma tour lá nas transmissões da ESPN americana. Só que ele chega, Agatha, e ele também dá uma minada aí nos cofres do Bucks, óbvio que, né, a gente tá falando de minada dos cofres, né, a gente tá falando de muito dinheiro, não é como o nosso. Mas, de acordo com o Shams Charania, e daí foi reportado por vários outros insiders, o contrato dele vai até a temporada 2026 e 2027 no valor de 40 milhões. Só que o Bucks ainda vai ter que pagar o Budenholzer, que também foi demitido, e o Adrian Griffin pelas quebras de contrato, né, os dois. Falando do Doc Rivers, né, que foi campeão com o Celtics em 2008, foi vice em 2010, que foram as grandes conquistas aí do Doc Rivers ao longo, né, da sua carreira. Claro que no Clippers também tem números expressivos, mas nunca conseguiu levar o Clippers, né, a algum lugar de fato. E depois do Celtics, então, passou pelo Clippers, passou pelo Sixers e agora desembarca em Milwaukee. Desculpa. Agatha, a gente tá falando aqui, né, sobre essa questão de o Bucks ter feito movimentos para deixar esse time ofensivamente, praticamente, né, pelo menos quando se pensava antes das coisas começarem a acontecer, da temporada começar, quando a gente olhava, todo mundo falava, caralho, vai ser impossível parar esse time do Bucks. A gente tem aí muitas armas ofensivas, destacando, obviamente, Antetokounmpo, Lillard e até o Chris Middleton, né? Todo mundo pensava como é que vamos defender esse time, mas quando a coisa começou foi um pouquinho diferente, né? Não que ofensivamente esse time não seja um absurdo, só que não existe equilíbrio nesse time, como você falou. Você acha, né, olhando para os trabalhos do Doc Rivers, especialmente os últimos, né, especialmente, oh meu Deus, especialmente a reta final de Clippers, levando em consideração o time que ele tinha, e os Sixers, porque o Celtics já faz mais tempo e, bom, ele foi campeão com um time que seria campeão sozinho, sem treinador. Você acha que ele é o cara para fazer esse time entrar nos eixos, especialmente defensivamente, e ser capaz de bater de frente com um time, e aí eu vou ser clubista mesmo, mas você vai me dar razão, bater de frente com um time como o Celtics, que tem esse equilíbrio muito bem desenhado, é o time, para mim, mais equilibrado nesse sentido, no leste, sem sombra de dúvidas. Você acha que é o Doc Rivers o cara para fazer isso? Ou você acha que ainda vai patinar um pouco, lembrando que a gente já tá no final de janeiro, e a temporada regular termina aí no comecinho de abril, e tem trade deadline aí se aproximando. Eu acho que passa muito pelo que eu falei agora há pouco, né? Essa habilidade que o Doc Rivers tem de lidar com grandes estrelas, de impulsionar as qualidades de jogadores. O que me preocupa em termos de Doc Rivers é que é um cara que a gente sabe, e por repetidas vezes, tem dificuldades em fazer ajustes. E eu gosto de falar isso sempre, a gente sempre comenta que playoff é ajuste. Vence aquele que consegue se adequar mais às adversidades dentro de uma série de 7 jogos, né? O jogo 1 é de um jeito, o jogo 2 é completamente diferente, e vão procurando gaps, né? Opções de mudar 1 centímetro ali, 1 centímetro aqui, apertar essa engrenagem para fazer com que o time vença e surpreenda o adversário durante 7 jogos. Essa é a grande falha hoje do Doc Rivers. Mas, levando em consideração seus assistentes e também o trabalho que já foi feito em Milwaukee, de novo, a cultura que já existe em Milwaukee e o fato de você ter Giannis Antetokounmpo mais Damian Lillard no time com um elenco de suporte elite também, eu acho que existe um mundo sim, eu não descarto, Drica. Uma pessoa, né, esperançosa. Eu gosto de você, porque você é uma pessoa que apostou no Detroit Pistons como surpresa, uma pessoa que é capaz de apostar em tudo, não é mesmo? Tudo bem, né? Não concordo com você por motivos óbvios, mas a gente vai falar isso ao longo, né, da temporada, que agora, como a gente sempre fala, né, temos alguns pontos de virada na temporada. Rodada de Natal e virada de ano, All-Star Game que tá chegando também, e trade deadline depois é playoffs, então a gente já tá aí batendo na porta da trade deadline e do All-Star Game, e aí depois é o bicho pegando nos playoffs, e como você falou, são ajustes, e é quem conseguir de fato potencializar seu time nessa trade deadline e conseguir fazer ajustes
baseado no seu adversário de cada rodada. Mas, Agatha, encerramos o assunto Doc Rivers. Eu queria passar rapidamente aqui por um jogo que sempre chama atenção e a gente falou, né? Lakers e Warriors se enfrentaram nessa que é a semana da rivalidade da NBA, né? Teremos Celtics e Lakers também nessa semana. Mas Lakers e Warriors protagonizaram um baita de um jogo. 145-144 para o Lakers. 2 prorrogações tivemos para chegar nesse placar. LeBron James terminou a partida com 36 pontos, 20 rebotes, 12 assistências, 56% de field goal e 50% de 3 pontos. E o Curry terminou com 46 pontos, 3 rebotes, 7 assistências, 48,6% de aproveitamento, 42,9% dos 3 pontos. Ficou com 9 convertidos em 21 tentados da linha do perímetro. Teve uma conversa aí dos dois, né, que veio à tona, de os dois falando. Não vou lembrar exatamente das palavras, mas era mais ou menos um falando para o outro. Caralho, como é que a gente ainda consegue fazer isso cada vez melhor? Basicamente isso. Lembrando, né, que a gente tá aí falando de 2 jogadores que já passaram. LeBron James já passou bem da casa dos 30, já tá chegando na casa dos 40. E são 2 jogadores, enfim, né, icônicos que quebraram recordes, que têm seus nomes aí na história da NBA. O que falar sobre esse jogo, Agatha? E sobre esses 2 personagens de maneira rápida aí pra gente entrar no nosso último tema. Drica, não tem muito o que falar, né? A gente vê a história acontecer e a NBA e suas décadas são marcadas por grandes rivalidades, assim, né? E a gente viu isso com muitos personagens. E é muito bom a gente poder viver isso ao vivo, né? Enquanto a história acontece, a gente poder ser testemunha. E já se foram 10 anos nisso daí, né? É um absurdo ver um jogador como o LeBron fazendo o que fez, batendo recordes, né? Foi o recorde de rebotes dele, da carreira. 50% de 3 pontos, 2 prorrogações, e eu acho que eles fazem isso porque eles se respeitam muito. Eu acho que não tem ninguém que o Curry dentro de quadra respeita mais do que o LeBron e vice-versa. Nesses anos de NBA em que eles puderam ser protagonistas juntos. Então é isso, toda vez que eles sabem que eles vão se encontrar, eles fazem isso pelo amor ao esporte, pelo respeito que eles têm um com o outro, e disso daí a gente só pode aproveitar, né, agradecer de viver na mesma época. E a gente sempre fala, aproveita que tá acabando, mas passa outro ano, e nada acaba, as coisas só melhoram. Então eu já me acostumei que pelo menos uns 5 aninhos aí de LeBron a gente vai ter. Então eu não estou me preparando pra despedir ainda não, Drica, porque pra mim isso é o auge do cara, porra, 36, 20, 12, tá longe de LeBron se aposentar. E é isso. Só tenho a agradecer por viver na mesma época. Tá longe, né? Tá longe. Acho que cada vez que a gente pensa nisso, né? Lembrando que ele tem 38 anos, mas cada vez que a gente pensa, porra, tá chegando ao fim, LeBron James. Aí a gente olha, ele tá fazendo isso com um potencial físico absurdo, né? Que você não vê em jogadores muito mais jovens. Então, isso sem contar a gana que ele tem, né? A vontade que ele tem de jogar, de ganhar, tá no lugar errado, né? Mas enfim, essa vontade que ele tem de ganhar, de jogar com o filho dele, então tá aí às vésperas de acontecer também. Então a gente tem que realmente aproveitar, né? Eu, obviamente, não sou a maior fã de LeBron James por tudo que já sofri com ele, mas é LeBron James, né? A gente tá falando de LeBron James e Curry também, né? Por mais que ele seja mais novo, é muito foda a gente saber que a gente acompanhou todo esse processo aí, né, de Stephen Curry e da maneira que ele joga. Enfim, do Curry eu sou, apesar de também ter sofrido recentemente, eu sou muito fã pelo que ele faz dentro e fora de quadra. O LeBron James também, né? Já fica a dica aí, quem ainda não leu o livro do LeBron, faça o favor de adquiri-lo e se deliciar, porque é muito foda. A gente tem, inclusive, um episódio falando sobre a editora que trouxe essa publicação para o Brasil. Se você não ouviu, volte aí algumas casinhas que está no nosso feed. Agatha, para finalizar, vamos falar de All-Star. All-Star Game, All-Star Weekend, né? Porque temos aí um desafio novo, diferente para falar. Mas antes de a gente falar sobre esse desafio, para quem ainda não viu, né, por acaso não viu, mas eu queria também falar um pouquinho sobre quem você acha que vai levar isso. Vamos dar nossos palpites, né? A gente às vezes acerta, a maioria das vezes erra, mas vamos dar nossos palpites. Foi divulgado aí, né, os
titulares do All-Star Game. All-Star Game que neste ano volta a ser, né, naquele formato leste contra oeste. Teremos, né, os mesmos capitães, né, LeBron James e Giannis Antetokounmpo, mas diferente das últimas edições em que havia um draft entre eles, temos leste contra oeste, então cada conferência no seu quadrado, vamos ver quem é que vai levar isso. Do lado do leste, a gente vai ter o capitão Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Joel Embiid, Tyrese Haliburton e Damian Lillard como os titulares. E no oeste, LeBron James, né, o capitão, Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic e seu queridíssimo SGA. O LeBron James, inclusive, né, estabeleceu um recorde com essa aparição dele, que todo mundo sabia que teria, né? São 20 aparições no All-Star Game, é o primeiro jogador a ter 20 aparições, quebrando, inclusive, a marca do Kareem Abdul-Jabbar. Para quem não sabe, o All-Star Game vai ser no dia 18 de fevereiro, em Indianápolis. Agatha Máximo, alguma coisa te surpreendeu aí nesses titulares? Você esperava... Claro que tem muita gente foda que fica de fora, mas você esperava alguém diferente no leste ou no oeste? Na verdade não, Drica. Você sabe, né? Eu não levo tão a sério essa coisa do All-Star. Ninguém leva, eu acho, né? É importante, inclusive, fiquei feliz de ver o Lillard pela primeira vez como titular do All-Star, né? É importante para os jogadores, é importante para o salário desses jogadores, assim, ser titular no All-Star Game te dá algumas vantagens salariais e tudo mais. E o jogo em si é bacana, mas assim, não diz necessariamente quem é o melhor e quem não é. Acho que, inclusive, esse novo sistema de votação do All-Star Game ajudou bastante, né? A imprensa tem uma parte de votação, os jogadores e tudo mais. Inclusive, o SGA foi o armador mais votado do Oeste pelos jogadores da NBA. Então, tá com moral muito alta. E eu acho que esse era o gabarito mesmo, não tem muito pra onde fugir. Fico feliz de novo de ver o Lillard, de ver Haliburton como titular, ainda jovem. E assim, é um misto, né, de geração antiga com LeBron James e Durant, que também já tá num outro ponto, e a nova geração e o futuro. Acho que tá passado, presente e futuro juntos aí nesse All-Star Game. Vai ser legal, vai voltar essa coisa de leste-oeste, o que é bacana, porque gera uma certa rivalidade. Mas o melhor do All-Star Game pra mim, do All-Star Weekend, não foi essa parte, né, Drica? Você sabe qual foi. Eu sei qual foi a melhor parte. É a parte que a Agatha vai parar pra assistir. Porque aqui nesse podcast a gente gosta, né? Beleza, mas assim, sejamos honestas, né, Agatha? A gente não assiste o jogo inteiro. A gente não assiste o All-Star Weekend inteiro. Se a gente tiver alguma coisa muito importante pra fazer, a gente vai fazer. Porque o que vale aqui pra gente é a temporada regular, os playoffs da NBA. Ali é mais festa, a gente gosta de ver uma coisa ou outra, mas enfim, como a Agatha falou, tem coisas muito mais importantes aí na temporada. Mas tem uma coisa em específico no All-Star Weekend que eu tenho certeza que a Agatha vai fazer até um lanche especial para sentar na frente da televisão e assistir. Nós teremos, neste ano, um torneio de 3 pontos diferentes. Eu não sei se vocês se lembram, mas Sabrina Ionescu bateu todos os recordes aí no desafio de 3 pontos, né? Inclusive de Stephen Curry. E agora nós teremos Stephen Curry contra Sabrina Ionescu no All-Star Weekend. Então, eu vi até, eu acho que foi a Isabela publicando alguma coisa no Twitter que tem gente falando, a Ionescu vai ter que provar agora contra o Curry. Alguma coisa assim, né? Alguém falando alguma bosta, né? Como de praxe. E quem tem que desafiar alguém aqui é o Stephen Curry, né? Agatha, afinal, o recorde tem uma dona, não é mesmo? Qual que é a tua expectativa para esse embate aí de Stephen Curry e Sabrina Ionescu nesse torneio de 3 pontos? E foi exatamente o que aconteceu, né? Até falei com a Isa, inclusive, o receio principal dela, e até no texto de opinião, era a coisa se voltar contra a W, né? Mas eu acho que isso tá longe de acontecer. Primeiro porque hoje a Sabrina Ionescu é o grande produto da WNBA. Segundo porque ela é padrinhada pelo Kobe, então tem todo
uma questão da galera já conhecer, dos homens, enfim, que não assistem a W, já conhecerem Sabrina Ionesco. A Sabrina fez esse chute de 3 pontos aí, foi um absurdo. Ela, inclusive, postou no Twitter hoje que vai arremessar da linha da NBA, que não vai arremessar da linha da W, vai ser de igual para igual. Então, assim, tudo leva a gente a crer que vai ser muito bacana, de fato. E aí tem mais outros 2 pontos, isso que eu falei. Primeiro, foi o Curry quem desafiou a Sabrina Ionesco. Então não foi assim, agora a Sabrina precisa se provar. Não foi isso. Foi o Curry falando, é? Então vamos ver. Porque são Ficou próximos. bolado, hein? Exato. Sentiu. O famoso Tino sentiu, né? Exatamente. E o Curry desafiou a Sabrina. Isso é uma porta incrível para a WNBA que está crescendo. E mais, isso é uma jogada de marketing também porque a WNBA anunciou a expansão de 2 times e o primeiro lugar anunciado foi São Francisco. Então, assim, o Golden State Warriors, ainda não se sabe exatamente como vai funcionar, mas sabe-se que o Curry vai ter parte desse time. Se vai ser se vai ser um time feminino do Warriors, no sentido da palavra de estarem juntos, ou se vai ser algo em separado, a gente não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que Curry é um dos donos dessa franquia da WNBA que tá chegando aí. Tem uma outra forma também dele falar, galera, venha assistir a W, conheçam a Sabrina Ionesco, porque eu vou ser dono de um time aqui, então eu quero que vocês acompanhem, sabe? E ele sempre foi muito incentivador da W, né? Talvez, obviamente, né, gente? Não vamos ser ingênuos aqui e achar que, nossa, homem faz isso de bom coração. Enfim, ele tem 2 filhas, né? As 2 filhas mais velhas dele são 2 meninas. Ele sempre desenvolveu ações para incluir mulheres no basquete. Inclusive, nessas clínicas, né, que acontecem nas off-seasons, ele tem uma especificamente para mulheres. Ele tem um tênis especificamente para mulheres. Então, ele sempre foi muito envolvido, né? Tentou, de alguma maneira, fomentar, levar visibilidade. E, porra, que massa que ele desafiou ela. Que massa que tem todo esse contexto aí que a Agatha acabou de trazer. E que ele vai, de alguma maneira, talvez de uma maneira sutil, não necessariamente utilizando palavras, mas se colocando neste momento e nesse movimento, levando os olhares, né, para a WNBA. Então, que bacana. Mas, Agatha, teu palpite, quem é que vai ganhar? É lógico que é o Oeste, pelo amor de Deus. Não. Isso aí a gente vai discordar, né? Obviamente, porque cada uma vai puxar a sardinha pro seu lado. Mas eu tô falando entre Curry e Sabrina Ionesco. Tá. Sabrina Ionesco. Porque jeito. assim, se eu não tô enganada, eu acho que ela fez 38 e o recorde dele é Ela 31, tem né? 37. 37 e ele 31, é isso? Isso. Qual que você acha? Beleza, você acha que vai ser a Sabrina, mas qual que você acha que vai ser a distância entre eles ali? Eu já quero te botar na fogueira, que daí a gente vai te cobrar depois. Eu gostaria de ver um empatezinho e ter que rolar uma prorrogação, sabe? Um desempate. Você quer esticar, né? Você quer esticar. Exato. Então tá bom. Então vai ser uma vitória apertada, mas uma vitória de Sabrina Ionesco. Esse é o palpite de Agatha Máximo. Lembrem-se disso ali na semana do dia 18 de fevereiro. Eu acho que é isso então, né, Agatha? A gente volta para falar de outras coisas. A gente abordou vários temas aqui, né? Recordes batidos, MVP, Milwaukee Bucks, Doc Rivers, All-Star Game, Sabrina Ionesco e Stephen Curry. Acho que abordamos vários temas. Vocês que estão nos ouvindo até aqui, se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem trocar uma ideia com a gente, é só ir lá no nosso perfil NBA das Minas no Twitter, lá no Instagram também, ou com a Agatha. Estejam sempre confortáveis, né, Agatha, para trazer aí sugestões pra gente. A gente tá aqui para ouvir, para discutir. É isso, querida? Algum recado paroquial? Tá pronta para Corinthians e São Paulo daqui a pouco? Daqui a pouco não, já começou, né? Oh, meu Deus, já começou. Que cedo. Enfim. Pois é, 6h. Então vai lá. Horário de gente, né? Diferente do horário que joga o Oklahoma City Thunder. Eu não mas posso tá falar bom. muito, que o meu futebol catarinense também costuma ser um pouco mais tarde. É isso então. A gente volta aí essa semana para falar de outros assuntos da NBA. Beijos. Um beijo.